Olá, bom dia, meus lindos. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Já tomaram café? Estão animados? Oi, professora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pro. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pro. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, gente! Bom dia. Bom dia a todos. Olha o gato. Que gato bonito que você tem, Ana Clara. Bom dia, gente. Oi. Pena que minha mãe não gosta muito de gato. Você queria um gato? Cadê um gato preto? Não para comigo, você queria. Isa, você tem irmão? Sim. Peraí. Não, tenho primo. Que é esse aqui do lado. Tô vendo ele. É igualzinho você. Não é nada, quase, parecido. É sim. É sim, ele é diferente ou não? Compara. Tem certeza? Só os olhos, o nariz e a boca. O rosto Acho que o Davi tá doido hoje. é igual. Não se mexe com o Davi não, tá? Não, ignora ele. Eu nem sei quem não quer. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Danilo. Ele tá doido hoje. Ele tá doido. Acho que ele comeu ovo podre. Ele tá doidinho. Eu tô com a minha gata aqui. Oi, Gente, ó, gente, Bom dia. Clara, você não se importa não com a lição? ela. Agora sim. Não importa não com a lição, ué? Tem que fazer a lição em vez de gata. Bom dia, galera. Bom dia, Lucas. Bom dia, Fernando. gente, então vamos começar a nossa aulinha de hoje. Todo mundo já disse bom dia, todo mundo já conversou um pouquinho. Agora nós vamos ler, ó, a Pro tá com a Bíblia aqui, a Pro vai ler para vocês o verso 1 do Salmo 120, que diz assim: na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve. Então, na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve. O que isso quer dizer? Quando estamos tristes, quando estamos preocupados, né, num momento difícil, nós clamamos, pedimos, conversamos com Deus, né? Fizemos uma oração e ele nos ouve. Essa é uma promessa, certo? Então vamos orar a Deus, pedindo a Deus. Se você tem um pedido no seu coração, né? A nossa aulinha é pequena, não dá para a gente ouvir os pedidos. Mas você fala na hora da oração para Jesus, certo? Você fala o seu pedido aí na hora da oração, ok? Vamos orar então? Nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de começar mais uma aula com o terceiro ano A. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela saúde. Fica, querido Deus, com alguns alunos que não estão bem de saúde, que possam estar bem, que logo possam estar conosco assistindo a aula. Toma a nossa vida nas tuas mãos, nos cuida e nos protege, abençoa e fica conosco participando dessa aula, nos dando sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, abre a sua apostila, página 30, aulinha de português, tá? Página 30. Hoje nós vamos estudar
tá? O texto que tem aqui é uma brincadeira da África, tá? Página 30. O Pro vai colocar aqui, porque às vezes algum aluninho entra depois. Página 30, ok? Então, vamos lá. Vamos ler, tá? Essa brincadeira. Diz assim, na página 30. Brincadeiras da África. Labirinto. País de origem, Moçambique, tá? Moçambique fica na África, é o país de origem dessa brincadeira, tá? Para brincar de labirinto, o jogador vai precisar desenhar um labirinto. Claro. Você pode desenhar como diz o modelo que estamos propondo, ou usar um graveto. Se for brincar sobre a terra ou sobre areia úmida, então você pode desenhar com um graveto, ou seja, com uma madeira, tá? Se você for desenhar na areia ou na terra, certo? Se você for desenhar numa calçada, num lugar que tem cimento, você vai precisar usar uma pedrinha ou um giz, alguma coisa nesse sentido, tá? Chame um amigo ou uma amiga, né? E tire par ou ímpar, para ver quem começa. Daí em diante, vocês precisarão de uma moeda, tá? Então, depois que tirou par ou ímpar e decidiu quem começa a brincar, você vai usar uma moeda. Daí você joga a moeda para cima, assim com a mão, sabe? Joga a moeda para cima. Se cair cara, o participante avança. Se cair coroa, ele fica parado no lugar, certo? É a sorte que vai determinar quem chega primeiro no percurso, ok? Então, como que desenha o labirinto, tá? Você faz um pontinho, tá? Uma bolinha, um risco, uma bolinha e vai fazendo, ó, igual tá aí, ó. E vai fazendo até chegar no meio, tá? Cada lugar que para o cursor, que tá desenhadinho, tá? Que tem o risquinho, você põe uma bolinha. Quando você vai dobrar de novo, põe outra bolinha até chegar no meio, tá? E você vai jogar cara ou coroa, certo? Para ver quem começa a jogar. Aliás, par ou ímpar para ver quem começa a jogar. E depois cara ou coroa para você ver se você anda até a outra bolinha ou se você fica parado no seu lugar, ok? Então, depois eu vou pedir, uma das tarefas dessa semana é para você brincar, tá? Pode ser com essa brincadeira ou com outra, tá? Eu vou pedir para vocês brincarem de algo que faça movimento, porque isso engloba tanto a aula de ciências, tá? Que nós estamos estudando os movimentos, ok? Musculatura, ossos, tudo isso, cartilagens, né? Nós estamos estudando os movimentos em ciências e nós também estamos estudando brincadeiras da África. Geralmente, quando chega nesse assunto, a Pro faz as brincadeiras na escola, tá? A gente sempre faz as brincadeiras, mas como não tem como fazer, você faz em casa com o papai, com a mamãe, quem tem irmãos pode fazer com os irmãos, ok? Pode, às vezes, desenhar, né? Em algum lugar, tá? E assim por diante, tá? Se você não tem como desenhar na sua casa o labirinto, você pode pelo menos colocar só as bolinhas. Recorta bolinhas de papel e coloca no chão, tá? E vai andando conforme as bolinhas, ok? Se não tiver como desenhar, tá? Às vezes não tem como desenhar o piso, né? Não dá certo, não tem pátio, tá? Pode só recortar bolinhas de papel e colocar formando o labirinto, ok? Então, vamos lá para a nossa atividade de hoje. Onde esse texto foi publicado? Para saber onde o texto foi publicado, você olha, tá? Ali embaixo, ó. Tá vendo?
aqui, ó, no texto, olha aqui o texto. Aqui embaixo no texto, ó, sempre fala o autor, onde foi publicado, se ele foi tirado de um livro, se ele foi tirado da internet, ok? Então, vai para a página 31 para colocar a resposta, tá? E aqui na 30 está escrito assim, ó, Instituto Ciência Hoje, Revista Ciência, Hoje das Crianças, Rio de Janeiro, ano 28, tá? Maio de 2015, ok? Então, ele foi tirado de uma... Deixa eu abrir aqui o microfone da Ana Clara para ela me falar de onde esse texto foi tirado. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, eu preciso de ajuda da minha mãe? Não precisa ajuda da mamãe. Olha aqui, na escola não tem ajuda da mamãe. Depois você vai levar a mamãe para a escola? Olha aqui para mim. Olha o texto na página 30. Olha aqui, ó. Instituto Ciência Hoje, Revista Ciência Hoje das Crianças. Aonde que está escrito que esse texto foi publicado? Em uma? Brincadeira. Não, olha aqui, bem embaixo do texto, ó. Instituto Ciência Hoje, Revista Ciência Hoje das Crianças. Onde o texto foi publicado? Foi num jornal, numa revista, foi da internet, onde? Foi em uma revista. Numa revista. Então, vamos lá, vamos escrever. E o nome da revista, ok? Então, vamos lá. Então, agora na página 131, tá? O exercício 22, que é o primeiro aí, em uma revista chamada Ciência Hoje das Crianças. Chamada. Agora, o nome da revista de letra maiúscula, tá? Pode colocar, coloque entre aspas. Lembra o que é aspas? Ó, aqui em cima, ó. Esse sinalzinho. Ciência Hoje das Crianças. Fecha aspas, tá? Põe o ponto. Ok? Vamos lá, então. Exercício 23 agora. O objetivo do texto é... Deixa eu ver quem que eu vou abrir agora. Vou abrir aqui, ó. Na minha lista tá a Fernanda. Bom dia, Fê. Bom dia. Fê, ó, o objetivo desse texto é explicar a cultura infantil de Moçambique, ensinar uma brincadeira de Moçambique, contar uma história infantil da África ou informar como se vive na África? Informar como você vive na África? Não. Vou falar de novo, ó. Letra A, explicar a cultura infantil de Moçambique. Letra B, ensinar uma brincadeira de Moçambique. Letra C, contar uma história infantil da África. E letra D, informar como se vive na África. Uma brincadeira Ensinar uma... Brincadeira Oi? de Moçambique? Brincadeira Isso, é ensinar uma brincadeira. Então, vai marcar a letra B, tá bom? Tá. Marca aí a letra B, faz um xizinho na letra B, tá?
Tá. Todo mundo marcou o xizinho. Agora, número 24. Não fica perdido, tá? Se alguém caiu a internet, se entrou depois, página 31. Nós lemos o texto da página 30, estamos fazendo o exercício da página 31, o exercício 24 agora, tá? Eu vou conversar agora com a Tainá. Bom dia, Tainá. Bom dia, Pro. Tainá, liste os materiais necessários para essa brincadeira de uma forma diferente da que apresenta no texto, tá? Então, o que que você acha que precisa? Você vai fazer, chegou um amiguinho na sua casa e você vai fazer essa brincadeira. O que que fala lá que você vai precisar para essa brincadeira? Que objetos? Fala o texto, Tainá. O que que tinha? A bolinha. Pode ser uma bolinha, desenho da bolinha, né? Ou seja, o modelo de labirinto que você vai ter que desenhar no chão. E para desenhar no chão, você vai usar o quê? O giz. Giz ou graveto. E para jogar para cima, o que que precisa? Uma? A moeda. Moeda, muito bem, isso aí. Então, vamos lá. Então, se a pessoa não sabe ainda como desenhar, ela vai precisar de um modelo de labirinto, tá? Isso pode ser feito até em cima de um papel, tá? Ou se tem pátio, tá? Se tem pátio, você pode desenhar. Às vezes, dependendo do piso da casa, né? Se a mamãe deixar, pode desenhar no piso, se der para apagar depois, né? Com um giz ou com graveto, tem que ser na terra ou na areia, tá? Então, modelo de labirinto, giz ou graveto. E moeda, tá? Dá até para colocar o E em vez de vírgula aqui. Agora, a perguntinha 25 não precisa escrever nada. Davi, tá acompanhando, Davi? Faz assim com o dedinho para mim, ó. Tá acompanhando? Tá junto comigo? Ok. Ó, então, no início do texto, no primeiro parágrafo, na primeira linha do texto, tá escrito assim: para brincar de labirinto, o jogador vai precisar de 3 pontinhos, que chama reticências, né? Daí tá escrito assim, labirinto, claro. Por que que tá escrito labirinto claro? Deixa eu conversar com a Ana Caroline. Por que que tá essa expressão labirinto claro, Ana Carolina? Ana Caroline, desculpa. Bom dia, Ana Caroline. Explica a brincadeira. Isso, né? Porque, ó, pensa bem, isso mesmo. Porque se a brincadeira é de labirinto, a principal coisa que a gente precisa vai ser o desenho do labirinto, né?
Por isso que ele colocou labirinto, claro. Às vezes, quando a gente quer enfatizar que uma coisa é óbvia, a gente usa, né? Colocar assim um monte de pontinho de exclamação, né? Como se, puxa, isso é óbvio, né? Lógico, né? Ok? Isso é só uma forma com que se usa hoje, né? No WhatsApp e tal, mas não são regras do português, ok? Mas você pode ver que tem um ponto de exclamação ali, tá? Que é uma forma também de usar este ponto. Ok? Então, na 25 era só para pensar, tá? Não precisa escrever nada. Vamos para a 26. Vamos lá para 26. Encontre no texto a expressão daí em diante. Então, vamos lá para o texto. Vamos olhar no texto a expressão. Olha na página 30 o textinho aí, a regrinha da brincadeira. Aonde está escrito daí em diante? Eu vou contar as linhas aqui, ó. Sem contar o título, tá? Começando ali no para brincar. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta linha, tá? Na quinta linha está escrito começa, ponto. Daí em diante, vocês precisarão de uma moeda. Então, aqui está perguntando por que foi usada a expressão, tá? Daí em diante. O que essa expressão daí em diante quer dizer? Deixa eu ver o Leonardo para me responder. O que essa expressão daí em diante quer dizer? Leonardo? Oi. O que essa expressão daí em diante quer dizer, Leonardo? Não sei. Daí em diante quer dizer para dar continuidade à brincadeira, né? Os próximos passos da brincadeira, daí em diante, tá? Para continuar a brincadeira. Ele poderia usar outras expressões ali, ele usou daí em diante, tá? Que quer dizer que mais para frente, para você continuar a brincadeira, você vai precisar de uma moeda, ok? Então vamos lá para a letra B. Agora explique o que os jogadores da brincadeira do labirinto devem fazer antes e depois desse trecho. Então, fala para mim então, Leonardo, antes desse daí em diante, qual é a primeira coisa que eles precisam fazer para começar a brincadeira, Leonardo? Continuar brincando? Não, antes, não é? Agora eu não estou te perguntando para o final, estou perguntando antes. Primeira coisa que manda fazer aí para começar essa brincadeira. Para começar essa brincadeira, qual é a primeira coisa que tem que fazer? Para ver qual jogador começa. O que a gente faz? Parou o ímpar. Isto, muito bem. Então, escreve aí, tá? Tá escrito assim, ó. Na letra B, tá escrito antes, tá? Ó, vou escrever de preto aqui o antes. Não precisa escrever esse antes, tá? É onde tá escrito antes que você vai responder nesse quadradinho aí, tá? Então, vamos lá. Tirar. Tirar. Par. Ou ímpar. Ímpar tem acento agudo, tá? E esse par ou ímpar, a gente põe entre aspas, ok? Tá vendo? Tirar par ou ímpar, tá?
Agora vamos lá para o depois. Vamos lá para o depois, tá? O depois já está escrito, tá? O depois já está escrito. Então, eu vou perguntar para outro aluno, tá? Vou perguntar agora para a Nalu. Ai, fechei sem querer de novo. Nalu, deixa eu ver aqui, deixa eu esperar. Oi. Oi, Nalu. Nalu, fala para mim. Depois, primeiro eu tiro para o ímpar para começar. E depois, qual é a sequência que tem que fazer? Com a moeda tem que fazer o quê? Jogar. Tirar, como que a gente fala? Tirar? Para o ímpar. Não, com a moeda. Quando a gente joga assim, a gente vai ver o quê da moeda? A cara. Cara ou coroa. Então, escreve aí. Tá? No depois, você vai escrever. Tirar. De novo, coloca aspas, tá? Tirar cara ou coroa. Cara ou coroa, tá? Ok? Vamos ir lá para São Paulo. Ok? Então, a nossa aulinha de português de hoje fica por aqui, tá? Quem terminou pode ir abrindo em ciências. Ciências. Posso tirar? Vamos dar continuidade, tá? Ao que nós estamos estudando em ciências. A Pro vai tirar agora para a gente poder ver, tá bom? Daí vamos escutar um pouquinho, tá? Um pouquinho sobre a aula, tá? Então, vamos lá. Né? Continuação do corpo humano. Nós vamos falar um pouquinho hoje, tá? Sobre fraturas, tá? Apesar dos ossos serem resistentes, tá? Eles podem se curvar lentamente e quando uma força é aplicada sobre eles, tá? Se essa força for muito intensa, tá? Eles podem quebrar, ok? Os ossos podem quebrar. E quando eles quebram, nós precisamos imobilizar, ou seja, vamos precisar colocar gesso, tá? Daí nós precisamos colocar gesso e ficar um bom tempo ali, às vezes um mês, né? Mais de um mês, com o gesso, certo? Vamos lembrar aqui um pouquinho sobre a importância, né, da gente brincar e se exercitar, tá? Pro já até pedi uma tarefinha no Eclass, tá?
lembra que tem tarefinhas, tem mais 2 aulas de ciências que são no Eclass, tá? São coisas bem pouquinhos que a Pro tá pedindo, tá? Sempre a Pro dá a explicação aqui e pede para fazer 1 ou 2 exercícios lá, tá? Às vezes do livro, às vezes fazer alguma coisa no caderno. Então, acompanhe o Eclass para não ficar, tá? Sem saber. Se alguém está perdido na página, tá? A Pro está falando, tá? Esse slide está falando na página 136, a importância de brincar e se exercitar, tá? A gente vai andar um pouquinho na 135, 136 e 137 para fazer a tarefa, tá? O ser humano foi planejado por Deus com um esqueleto e um conjunto de músculos maravilhoso para que pudesse se movimentar, tá? Então, para a gente se movimentar, a gente, né, precisa dos nossos músculos, tá? Dos nossos ossos, tá? Dos nossos músculos, tá? É assim que a gente, tá, consegue se movimentar, certo? Né? O professor já falou um pouquinho ontem, nós já falamos um pouquinho também, tá? Então, nesse momento de quarentena, tá muito complicado isso. Por quê? Nós ficamos, ó, igual essa imagem aqui, ó, um tempão na frente, às vezes, do computador, da TV, e a gente não tá andando de bicicleta, não tá correndo, não tá indo no parque, tá? Então, assim, ó, tentem se movimentar dentro de casa. Quem tem bichinho de estimação, em vez de assistir TV, vai brincar com o bichinho. Quem não tem, tá? Tenta pegar suas bonecas, seus brinquedos e brinca com coisas, tá? Para você não ficar, você já fica assistindo aula no computador, evita ficar muito tempo na TV. Não quer dizer que você não vai poder assistir TV, né? Assiste, né, um tempo por dia, converse com a mamãe, decide um tempo, mas não fica o tempo inteiro, certo? Para você não ser prejudicado, ok? Então, vamos lá. Nós vamos depois completar essas atividades aqui, tá? Que é a nossa aulinha de hoje, tá? E antes, a Pro vai falar um pouquinho sobre os músculos, tá? E essa atividadezinha aqui, ó, do número 7, é a tarefinha que está no Eclass, tá? Que vai ser para fazer depois no Eclass, tá? É a tarefinha do livro. Depois tem mais uma para fazer em casa, que é da brincadeira que eu já expliquei, que eu falei na aula de português, para fazer uma brincadeira com os pais. Também está lá no Eclass explicando. Então, a número 7, tá? Vai ser para fazer em casa do Eclass. Se alguém não consegue acessar o Eclass, já marca aí que a número 7 é para fazer, tá bom? E hoje nós vamos fazer a número 6. Mas antes de fazer a atividade, a Pro vai explicar um pouquinho sobre os tipos de músculos do corpo humano, tá? Os músculos do braço, ó, pega o seu braço aí, o músculo do braço, da perna, tá? Eles estão ligados, tá, ao nosso esqueleto, ou seja, né, os músculos estão ali junto com os ossos, tá? Do ladinho do osso. Por esse motivo, eles são conhecidos como músculos esqueléticos, ok? Porque eles se ligam ali ao nosso esqueleto. E eles podem ser controlados, por exemplo, né? Quando a gente levanta o braço, né? Baixa o braço, levanta a perna, baixa a perna. Então, nós dizemos, tá, que esses movimentos, eles são voluntários. Eu escolho. Por exemplo, eu quero levantar o braço. Eu quero baixar o braço. Eu estou escolhendo, não estou? Eu quero levantar minha perna. Eu quero baixar minha perna. Então, isso é uma escolha, tá? Então, eu digo que esses músculos, tá? Isso está na página 37, tá? Esses músculos, eles são músculos voluntários, tá? Então, voluntário quer dizer que eu escolho mexer, tá? Escolho mexer o braço, escolho mexer a perna, tá? Então, são músculos voluntários. E existem também os músculos involuntários. O que são músculos involuntários? Que eu não escolho,
tá? Eles se mexem e fazem o trabalho deles sozinhos. Eu não preciso dizer, quero agora que o meu coração bata, que o músculo do meu coração funcione. Não é assim, certo? Então, esses músculos, eles são automáticos, certo? A gente, né, fala assim automático para a criança entender, mas o nome certo é involuntário, tá? Eles trabalham independentes da nossa vontade, certo? O músculo do coração chama miocárdio, por exemplo. Ele funciona constantemente, ele não para, tá? Enquanto dormimos, tá lá o músculo funcionando, certo? A gente não precisa acordar e dizer músculo funciona, ele funciona o tempo inteirinho, tá? Sozinho. Os outros músculos involuntários, eles funcionam no estômago e no intestino, certo? Quando a gente come alguma coisa, automaticamente os músculos ali, né, do nosso sistema digestório, eles já vão trabalhando, certo? Para quê? Para fazer a digestão daquele alimento. Forma o bolo alimentar e assim por diante. Vai ali trabalhando para que tudo funcione até, né, esse alimento sair do nosso corpo, certo? Isso vai passar pelo estômago, intestino, certo? E esses músculos são chamados músculos lisos, tá? Então, esses músculos aí são chamados músculos lisos, ok? Vou pular o slidezinho aqui da tarefa que a gente não vai fazer agora. E a Pro vai falar um pouquinho também, tá? Sobre o músculo, os ossos, os músculos e o crescimento. Então, olha que interessante isso. Para uma criança crescer saudável, ela precisa se movimentar, tá? Então, é muito importante brincar, fazer exercício, correr, pular. Isso faz parte da infância, tá? E isso é importante para que você cresça de forma saudável, tá? As crianças, ó, Pro vai ler, isso daqui está na página 138, a Pro vai ler aí. As crianças costumam ter pressa de crescer. Se você também se sente assim, não se preocupe, saiba que isso acontece naturalmente. Todas as crianças querem ficar grande, né? A altura de uma criança, ela depende de vários fatores, certo? Mas você pode ajudar o seu corpo a crescer com um esqueleto ou uma musculatura saudável. Então, se você faz exercício físico, né? Se você corre, você brinca, você pula, né? Isso vai fazer você crescer, você se desenvolver, tá? Os nossos ossos, músculos, eles precisam ser exercitados, tá? O que mais é importante para você crescer e se desenvolver? Uma alimentação saudável, tá? Cereais integrais, castanhas, grãos, vegetais, tá? Ó, alguns alimentos que tem criança que às vezes faz assim, eca, que são couve, brócolis, esses alimentos de coloração verde escura, eles são muito importantes também para o crescimento, ok? Eles são fontes de proteína, cálcio e vários outros nutrientes importantes, ok? Eles são importantes, tem material para a construção, né, do nosso esqueleto e musculatura. Então, que a Pro já falou sobre praticar exercício físico, brincar, tá? Tomar sol, tudo isso é muito importante. A vitamina D ela é muito importante. Por isso, quando a gente faz aquele exame de sangue, o médico vê como está a nossa vitamina D. A gente precisa tomar sol, né? Se a gente não fica no sol, como é o caso de agora, que a gente não pode ficar no sol, a gente precisa usar a vitamina D, né? Vem aquelas gotinhas para a gente tomar de vitamina D, certo? Por quê? Porque isso é importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Ok? Então, vamos lá. Pro vai tirar aqui para a gente fazer o nosso exercício.
Então, vamos lá. Vamos para a página 137, ok? Página 137. Exercício 6, é o único exercício que tem aí, né? Então, vamos lá para a letra A. Vamos colocar aqui exercício 6, embora só tenha um aí, né? Letra A está perguntando assim. Levanta a mãozinha para aparecer para mim aí, que às vezes eu... Deixa eu ver. Ah, tá, o participante desapareceu para mim. Vamos lá. Quem quer participar, levanta a mão, tá? Então, vamos lá. Levanta a mãozinha lá no participantes, direitinho para a Pro, tá? Senão a Pro não vê, que ele acena, a Pro não está conseguindo ver aqui. Letra A. O que aconteceu com o braço forte e musculoso do rapaz? Olha aqui, na primeira cena, o rapaz tem um braço bem forte e musculoso. Daí ele ficou com gesso ali durante um tempo, né? Porque ele tinha quebrado o braço. E olha como o músculo parece que diminuiu. Parece que o braço ficou fininho, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver com quem que eu vou conversar. Que eu não falei hoje ainda. Não conversei hoje com o Andrei. Vamos lá, Andrei. Andrei, o que que aconteceu será com o rapaz aí, né? Bom dia, Andrei. Bom dia. Bom, Andrei, o que será que aconteceu com esse menino? Com esse homem, com esse rapaz? O que aconteceu? Ele sofreu o quê? Acidente. Um acidente, né? Acidente não é só de carro. Às vezes a gente pensa em acidente de carro, mas cair de uma árvore é um acidente, cair da poltrona do sofá, qualquer lugar que você possa quebrar o braço é considerado um acidente, tá? Por quê? Porque não foi intencional, né? Então a gente chama de acidente. E o braço dele foi o quê? O que precisou colocar no braço dele ali? Como é que é o nome desse material que coloca aí? Andrei. Peraí que fechou seu microfone de novo. Vamos ver aqui. Oi, Andrei. Uhum. O que precisou colocar no braço dele aí? Gesso. O gesso. E depois como é que ficou o braço? Engessado. E depois que tirou o gesso? Normal. Ficou normal, igualzinho estava antes? Não tão parecido, mas ficou mais ou menos normal. Isso, ficou, né, mais fino um pouquinho, tá? Toda vez que você tira o gesso, seu braço fica mais fininho um pouquinho, depois ele volta ao normal, tá? Então, vamos lá. Então, o rapaz sofreu acidente. Lembra, o rapaz começa com letra maiúscula, tá? Sofreu um acidente, ponto. Na mesma linha, tá? A Pro vai colocar embaixo aqui, não ficar atrapalhando lá. O braço dele foi engessado, tá? E ficou mais fino.
Agora eu vou perguntar, Juliano aqui é o Davi, né? Davi? Oi, Davi. Sim. Oi. Tá copiando, Davi? Tô. Ó, Davi, na letra B, fala que está perguntando assim, por que isso aconteceu? Por que será que isso aconteceu, Davi? O que ele não podia fazer com esse braço? Olha, ele foi engessado um tempão aí com o braço. O que ele não podia fazer? Ele não podia mexer o braço, não podia exercitar esse braço. Isso. Parabéns, é isso mesmo, tá? Então, copia aí, não se atrasa, tá? Pro tá tentando fazer devagarinho aqui, a gente tem tempo, não é muito, mas a Pro tá tentando esperar um pouquinho, tá? Então, vamos colocar lá a letra B. Vamos lá. Letra B. Isso ocorreu devido à falta de movimento ou atividade, tá bom? Isso mesmo que o Davi falou. Ó, esse A tem crase, tá? Devido à falta. O braço. O braço. Só acidente tá bom já. Aqui tá bom. Eu vou esperar um pouquinho, tá? Terminaram? Terminou, Davi? Não fica conversando. Terminou? Copiou as duas? Ok? Vamos lá, então. Letra C. O jovem deve fazer. O que o jovem deve fazer para que o braço dele volte a ter músculos fortes? A gente precisa ir lá no médico fazer uma coisa. Vamos ver se a Nicole sabe o que é. Que a gente tem que fazer depois que quebra o braço. A gente tem que ir no médico. Fazer o quê depois que tira o gesso? Oi, Nicole. Oi, Pro. Ni, ó, faz de conta que ele quebrou o braço, ele colocou gesso e agora já tirou o gesso. O que ele vai ter que fazer, Ni? Fisioterapia. Muito bem, parabéns. Ele tem que fazer fisioterapia. Sabe o que é fisioterapia? É mexer com esse braço de novo, tá? Eles vão passar lá o produto, né, para não doer, né? Passa um creminho lá especial, né? Tem alguns aparelhos que às vezes precisa usar especiais. E eles fazem fisioterapia, né? Porque o braço fica duro, daí tem que ir devagarinho mexendo, certo? Devagarinho eles vão movimentando até a pessoa ficar com o movimento normal, tá? Isso depende muito do tipo de quebradura, tá? Às vezes criança nem precisa fisioterapia ou precisa bem pouquinho, porque criança por natureza já faz exercício.
Agora, quando é uma pessoa idosa, quando é uma pessoa velhinha, sempre precisa, porque eles quase não se movimentam, né? Então, se eles não fazem fisioterapia, às vezes perde o movimento, certo? Agora, já uma criança, né, normalmente já não consegue ficar parada, né? Faz fisioterapia já naturalmente. A Pro escreveu aqui, deve ser exercício, deve ser exercitar, tá? Arruma aí se você copiou errado. Pro tá escrevendo e falando. Ele deve se exercitar e fazer fisioterapia. Pronto? Tem gente ainda copiando. Vou esperar um pouquinho. Pronto? Ok. O que isso nos ensina a respeito da importância da atividade física? Então, considerando que tudo isso aconteceu, tá? O braço dele ficou mais fino, ele precisou fazer fisioterapia. O que isso nos ensina, tá? Sobre atividade física. Ela é importante para o quê? Para o desenvolvimento do quê? Tá? E ela é essencial ou não? Então, deixa eu ver com quem que eu vou conversar. Deixa eu ver se tem alguém que eu não conversei hoje. A Giovana. Oi, Gi. Oi. Gi, fala para mim. É essencial fazer exercício físico ou se eu não quiser eu não preciso fazer? Eu já quebrei o braço uma vez. É mesmo? E o que aconteceu com você? Seu braço ficou mais fino depois, um pouquinho? Ficou. Aí E depois você fez fisioterapia ou não precisou? Sim. Fez fisioterapia, ok, tá? E o que você percebeu? Como o seu braço mexeu um pouquinho ali, ficou mais fino, né? Depois ele voltou ao normal, certo? Principalmente em criança, geralmente fica perfeito, tá? Às vezes fica, né, alguma marquinha, alguma cicatriz que precisa colocar pino, né? O meu filho quebrou, precisou colocar pino, mas depois os movimentos, principalmente de criança, voltam ao normal, ok? Mas o que a gente percebe com isso? Eu fiz fisioterapia. Dentro do saquinho. Então, ela precisa fazer fisioterapia, tá? Mas a minha pergunta agora, Gi, para você, isso é por que a atividade física ela é importante? Ela é importante para o desenvolvimento do que nós estamos estudando? Dos nossos? O braço tem o quê? Musculatura. Musculatura, né? Os ossos, os músculos, tudo isso, ok? Vamos escrever então? Sim. Então, vamos escrever que a atividade física, ela é essencial, tá? Não é uma escolha, a gente precisa fazer. Quando a gente fala em atividade física, tá? A Pro não tá falando em academia, tá? Isso, atividade física não quer dizer academia. Quer dizer você caminhar, você se movimentar, você brincar, certo? Você pular, você se exercitar. Isso é atividade física, tá? Não necessariamente academia. Criança não precisa ir na academia, já faz geralmente exercício físico mais que suficiente, tá? Ó, essa palavra é tudo junto, tá?
A Pro só está separando para não ficar embaixo ali, tá? A atividade física é essencial para o desenvolvimento, vou ter que cortar aqui de novo, desenvolvimento dos... Ó, a palavrinha músculos tem acento, tá? Músculos e dos ossos também, tá? Atividade física é essencial para o desenvolvimento dos músculos e dos ossos. Então, vai esperar copiar. Ó, gente, a Pro vai esperar mais um pouquinho, tá? Mas quem terminou já está liberado, tá? Já pode ir, pode sair da reunião, tá? Agora é o intervalo, pode descansar um pouquinho, tá? Lavar o rosto. Se você não comeu, comer alguma coisa. Se você já comeu, aproveita para tomar água, usar o banheiro, tá?
Ué, já acabou a aula? Já acabou a aula, mãe? Já. Alguém esqueceu de tirar